No século XIX, os Estados Unidos viviam uma revolução dos hábitos alimentares. No final do século XIX, o café da manhã americano era tudo menos leve. Ovos fritos, bacon, carne, pão, um verdadeiro banquete. Um café da manhã farto e bem saboroso, cheio de carnes gordurosas, condimentos fortes e bebidas estimulantes. No meio desse cenário, um grupo de médicos religiosos começou a pregar uma alimentação simples e quase sem sabor, como se fosse o caminho para a saúde e até para a pureza moral. E foi nesse cenário que o médico John Harvey Kellogg, vegetariano e idealista religioso, teve uma ideia que mudaria a primeira refeição do dia: criar um alimento simples, vegetal e crocante. Foi nesse movimento que nasceu uma das maiores indústrias alimentares do mundo, os cereais matinais. Naquela época, pouco se entendia sobre a relação entre comida e saúde mental. John Harvey Kellogg acreditava que a saúde começava no intestino e, influenciado pela sua religião adventista, que ele criou uma dieta rica em fibras, grãos integrais e vegetais, sem carne, sem tempero, sem prazer, até porque, segundo ele, o prazer o levava à degradação. Mas essa história não tem apenas um protagonista. Um outro personagem precisa e tem papel fundamental e estratégico nessa história toda: Will Kellogg, o irmão de John. Em Michigan, o médico John Kellogg, com seu irmão Will Kellogg, eles testavam grãos cozidos e prensados, até que um acidente mudou tudo. Uma massa de trigo foi esquecida antes de passar pelo rolo, e, quando foram tentar reaproveitá-la, viram que haviam pequenos flocos finos e crocantes. No início, eram servidos apenas para os pacientes sem açúcar com gosto muito simples. Mas Will viu um grande potencial nesse processo. Will trabalhava como administrador no sanatório, e aí que ele decidiu adicionar açúcar aos flakes para agradar ao público. E isso não agradou muito o convicto John. E a tensão entre eles, idealismo, pragmatismo, virou briga judicial. Em 1906, fundou a Kellogg's e lançou os Corn Flakes para o público geral. Porém, com um detalhe que fez toda a diferença. Agora, uma adição de açúcar. O produto explodiu em vendas e não era para ser diferente. A decisão até dividiu os irmãos porque, para John, o açúcar destruía a proposta inicial da saúde, mas para Will era a chave do sucesso comercial. A briga separou a família, mas criou uma indústria bilionária. A partir daí, os cereais ganharam cores, mascotes, sabores artificiais e toneladas de açúcar. O que começou com uma tentativa de alimento puro e saudável tornou-se o símbolo de comodidade e marketing. Os cereais matinais, nascidos por acidente, abriram as portas para o mercado bilionário e para uma das maiores contradições da história da alimentação. No final, a cisão dos irmãos simbolizou algo muito maior: o conflito entre medicina e mercado. Graças a Will, o cereal saiu do sanatório e entrou nos lares, transformando o café da manhã, que deixou de ser algo preparado na hora e virou algo prático, padronizado e embalado. Simples, uma tigela, leite e pronto, nascia o café da manhã moderno. Rapidez, conveniência e, claro, muito marketing. Will sabia como usar a propaganda como poucos. Ele associou os cereais à saúde, à infância e à aprovação médica. Campanhas foram feitas em escolas, hospitais e lares. Professores e enfermeiras indicavam cereais como a melhor forma de começar o seu dia. A mensagem era clara: cereal era alimento do futuro, com mascotes coloridos, caixas chamativas e joguinhos. O suficiente para conquistar crianças e pais. Então, uma proposta médica se transformou em marca. Com o tempo, o idealismo de John foi se diluindo e os cereais, que nasceram para acalmar o corpo e o espírito, viraram bombas de açúcar ultraprocessadas. Hoje, muitos cereais infantis têm mais açúcar do que balas. E, embora a propaganda ainda venda a saúde, muitos especialistas já questionam como algo tão doce pode ser tão bom assim para a saúde. O que era uma proposta alimentar virou também um negócio bilionário. A revolução dos cereais
não foi apenas sobre comida, foi sobre controle do corpo, doutrina, publicidade e desejo. O sucesso não veio apenas por conta do sabor, veio do marketing, da estratégia. No início do século XX, as empresas Kellogg e Post perceberam algo muito simples. Se conquistassem as crianças, conquistariam também todas as famílias. E onde estavam as crianças? Nas escolas. Com campanhas bem articuladas, as marcas se aproximaram de diretores, professores, autoridades de saúde pública e ofereceram os cereais como uma solução científica para a nutrição infantil. Eram práticos, baratos e modernos e pareciam a resposta para um país em rápida urbanização. O discurso se alinhava às políticas públicas de saúde da época, que era para combater a desnutrição e fornecer energia para o estudo e para o trabalho. O governo americano passou a recomendar cereal matinal e programas educacionais com campanhas oficiais de nutrição não paravam de acontecer. Livros escolares, cartazes em cantinas, programas de rádio repetiam todos os dias a mesma mensagem. A refeição mais importante do dia começa com cereais. Não foi apenas o sabor que colocou os cereais à mesa. Foi uma combinação de indústria, propaganda e poder público. Um pacto silencioso que transformou os cornflakes e seus sucessores açucarados na verdade nutricional de toda uma geração. E mesmo com evidência científica sobre os riscos do excesso de açúcar e aditivos, milhões de adultos ainda acreditam que cereal com leite é sinônimo de saúde. Não por acaso, décadas de marketing repetitivo, rótulos coloridos, slogans gravados na memória e comerciais mostrando famílias sorridentes criaram uma narrativa poderosa. O cereal é prático, nutritivo e parte de um café da manhã equilibrado. A indústria foi além. Financiou pesquisas, patrocinou congressos, estampou selos de aprovação. Associou cereais à presença de vitaminas adicionadas, escondendo o excesso de açúcar e farinha refinada. E um detalhe muito importante fez parte disso tudo: a infância. Para muitos, o cereal com leite traz a lembrança de casa, de escola, de cuidado. Questionar esse hábito é, de certo modo, questionar a própria história pessoal. O resultado é evidente. Milhões veem o ultraprocessado como saudável, não porque ele seja, mas porque foi ensinado assim desde sempre. O que começou com uma promessa de saúde, hoje se revela como um dos maiores paradoxos alimentares da história. Sim, existe relação entre o consumo habitual de cereais matinais e aumento de doenças metabólicas. A maior parte desses cereais é feita de farinha refinada, óleo vegetal e altas quantidades de açúcar. O resultado disso tudo é uma alimentação com alto índice glicêmico que dispara a insulina e favorece o acúmulo de gordura no fígado e no corpo. Os estudos mostram que dietas ricas em ultraprocessados, como os cereais matinais, estão diretamente associadas com a obesidade, diabetes tipo 2, esteatose hepática e doenças cardiovasculares. Doenças que hoje não são mais exceção, e sim são uma epidemia global. Tudo isso aconteceu enquanto acreditávamos estar comendo saudável. Milhões começaram o dia por décadas com um prato que parecia inofensivo, mas que ajudou a construir uma geração doente. Os cereais matinais, talvez, sejam o melhor exemplo de como a indústria molda hábitos, manipula narrativas e redefine o que chamamos de nutrição. Mais um homem que engordou o mundo. E a pergunta que fica é: se essa história nos ensinou algo, é que não devemos confiar na propaganda. É preciso questionar, investigar e escolher de forma consciente o que colocamos à mesa.